O Senado aprovou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento em 2024, o que, por enquanto, beneficia 17 setores da economia e municípios de até 156 mil habitantes. São os segmentos que mais empregam na economia, entre eles o de proteína animal. Veja os detalhes com Ricardo Araújo. Pela regra em vigor, empresas de 17 setores podem substituir a contribuição previdenciária por uma alíquota sobre a receita bruta do empreendimento entre 1 a 4,5%, de acordo com o setor e serviço prestado. O projeto aprovado pelos senadores cria um regime de transição para dar fim à desoneração. Já a partir de 2025, a reoneração vai ser gradual até 2027. Aí então, em 2028, volta a contribuição de 20% sobre os salários dos empregados. O projeto agora segue para votação na Câmara dos Deputados. Entre os setores do agronegócio que serão afetados pela medida estão o de couro, máquinas e equipamentos e proteína animal. A BPA recebeu com muita alegria a notícia da aprovação no Senado do projeto do senador Efraim Moraes Filho, que regulariza e formaliza o acordo realizado entre os 17 setores e o governo federal e também o Supremo para retornar a desoneração da folha durante esse ano e ter uma reoneração gradual sem impactar diretamente nos planejamentos das empresas. Isso é algo muito importante, no nosso caso vai evitar de ter aumento direto da comida na prateleira do supermercado e mais do que isso, garante empregos. Tem uma previsibilidade, possibilita às empresas fazer planejamentos de manutenção dos empregos e manutenção ainda de tudo da competitividade dos nossos setores, que são muito essenciais para o Brasil. E vamos convocar o Miguel Daúde hoje ao vivo aqui nos estúdios do Canal Rural para falar um pouco sobre esse tema, né, Daúde? Porque de um lado tem o peso, né, sobre as empresas para a contratação de pessoal, por outro lado o governo tendo que arcar com as despesas da Previdência, que tem a base da pirâmide cada vez menor, né? Como é que você analisa esse acordo que foi feito? Você acha que foi realmente um bom avanço? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Sem dúvida, foi um grande avanço, uma vez que essa questão estava sendo judicializada e, segundo o entendimento legal desta medida, que foi implantada aí há 11 anos, 10 anos, exatamente para ativar as contratações, os setores mais intensos de mão de obra, isso poderia terminar de uma forma abrupta. Na realidade, é uma descompressão gradativa, né, que vai se fazer a cada ano 5%, você paga 5%, não paga mais aí sobre a folha, 10%, 15%, 20%, e aí você chegou na tarifa. Nesse período, Petri, você tem condições de planejar, se adequar diante de um novo cenário. Agora, o que eu acho mais importante e vejo com bons olhos esta medida é que o Brasil, né, a agropecuária, nós vamos ter aí para frente um cenário mais positivo de preço, principalmente para a carne bovina, que é intensiva em mão de obra. Por que isso vai acontecer? Os Estados Unidos praticamente está decidido, vai reduzir a taxa de juros. Isso faz com que os investidores deixem, né, os ativos financeiros e partam para investir em ativos reais, que é o caso de commodities, e isso acaba melhorando esse cenário. Esse é um ponto. O outro ponto é que o dólar pode ter uma valorização, essa valorização do dólar ajuda o Banco Central num primeiro momento, a não elevar a taxa de juros e sim reduzir a taxa de juros. Então, nós vamos ter no mercado interno um consumo razoável, então é uma boa medida. Mas eu só gostaria, Petri, de dizer o seguinte, o governo, ele usa um pouco de artimanha para dizer que essa medida é ruim para o INSS. Não é verdade. Você tem uma relação emprego-crescimento que ela é medida, toda vez que o emprego cresce, significa o quê? Mais gente contribuindo. É o reflexo da atividade econômica. Então, se você cresce, o desemprego diminui, o emprego cresce. E nesse período de 10 anos, o que aconteceu foi exatamente ao contrário. Quem puxou
a questão da arrecadação, com mais contratações, foi exatamente esses setores em que você teve possibilidade de contratar mais, né, para a produção. Então, essa tese do governo não é verdadeira. Mas, enfim, a coisa se resolveu de uma forma que eu acho interessante e vocês, né, a agropecuária, setor de máquinas, vai ter, sim, uma recuperação muito forte nos próximos anos. Então, portanto, é uma medida que não vai pegar de bate-pronto ou de surpresa esses setores, porque ela tem condições de dar a eles o planejamento.